Espere, por que o pé do Papai Pig está completamente separado da perna dele? E por que ele só tem uma perna nesta cena? Esses são apenas 2 dos erros que encontramos. Aqui estão todos eles. No episódio Festa de Despedida da Madame Gazelle, quando o Sr. Coelho está entrando na sala de aula, aparece um buraco na orelha dele. E, apenas algumas cenas depois, algo semelhante acontece com a xícara nas mãos da Senhorita Coelha. E novamente, quando o Sr. Zebra passa por ela, acontece a mesma coisa. E aqui, a boca do Sr. Zebra atravessa esse recipiente. E nesta cena, o braço do Pedro cresce para fora da boca dele. E aqui, o Pedro deixa a Madame Gazelle entrar antes dele. E assim que ela entra na sala, todo mundo grita surpresa, incluindo o Pedro, que estava do lado de fora. Não faz muito sentido, faz? No episódio Babá, olha a Mamãe Pig aqui. Ela está com uma bolsa na mão direita, mas no próximo quadro, a bolsa desaparece. Só que poucos quadros depois, a bolsa reaparece, mas dessa vez está na mão esquerda. Nesta cena, vemos uma porta atrás da TV, mas em todos os outros episódios, havia apenas uma parede lisa atrás da TV. E nesta cena, a Peppa não tem mãos, é só a Amanda do pijama, e ainda por cima, está atravessando o cobertor. E quando a Peppa e o George descem para a sala de estar, podemos ver o interruptor perto da porta. Mas o problema é que, algumas cenas antes, o interruptor não estava lá. Continuando com o episódio, a tosse do Pedro. Olhe para o passa-cartas da porta. Ela está aberta, mas no quadro seguinte, ela se fecha sozinha. Quando o Dr. Urso Marrom abre a porta do carro, ele faz isso sem nem tocar na maçaneta. E quando ele está entrando no carro, o rosto dele desaparece atrás da porta, mesmo ela sendo transparente. Mas no quadro seguinte, ele reaparece. Quando ele chega à escola, preste atenção. Ao entrar na sala de aula, ele está bem na frente da porta. Mas quando a câmera se afasta, ele magicamente aparece longe dela. E havia um quadro negro à esquerda do globo quando o episódio começou, mas agora ele sumiu. Mas apenas alguns quadros depois, o quadro negro reaparece, mas desta vez o globo sumiu. Depois que o Dr. Urso Marrom dá o remédio para o Pedro, o globo volta. E finalmente, quando os pais das crianças chegam, as coisas ficam ainda mais estranhas. Primeiro, vemos claramente o Papai Porco, a Mamãe Ovelha, a Senhora Coelha, a Senhora Cachorra, a Senhora Pônei e o Sr. Zebra chegando à escola. Tudo certo até agora. Mas quando eles entram na sala de aula, a Senhora Gata aparece do nada. E espera aí, de onde veio o Sr. Pônei? Antes, era claramente a Senhora Pônei dirigindo. Além disso, a Senhora Coelha e a Senhora Cachorra simplesmente desapareceram do nada. No Parque dos Dinossauros do Vovô Coelho. Olhe para a Peppa aqui, ela está sentada perto da janela. Mas quando a cena muda para dentro do ônibus, ela está sentada perto do corredor, e o Fred está na janela. E quando todo mundo desce do ônibus, vemos o George saindo de mãos vazias. Mas na cena seguinte, ele está segurando o Senhor Dinossauro. Na Floresta das Flores Silvestres, olhe para Penny, ursa polar. Ela está usando seus óculos pretos normais, mas o erro é que quando ela veste sua fantasia de flor, a cor dos óculos dela muda para laranja. No episódio Cavando a Estrada, logo no começo, quando a família está prestes a entrar no carro, olhe para as pernas da Mamãe Porco aqui. Elas atravessam o pneu. Algumas cenas depois, a família dos porquinhos fica presa no trânsito. Agora, foque na Senhorita Coelha. As orelhas dela estão atravessando o teto do carro. Ela tem orelhas bem afiadas. E olhe para a Doutora Hamster aqui. Ela está usando o cinto de segurança, mas alguns quadros depois, ele desaparece bem na nossa frente. E nesta cena, olhe para o número de cones ao redor do cano quebrado. São 5. Mas assim que o Sr. Rinoceronte começa a cavar, só 2 cones podem ser vistos. No episódio A Tartaruga da Doutora Hamster, logo no começo, se olharmos atrás da Doutora Hamster, podemos ver uma caixa de papelão aberta com feno dentro. E algumas cenas depois, podemos ver a caixa novamente, mas desta vez ela está fechada. E também, olhe para a Peppa e a Suzy aqui. Elas estão sentadas uma ao lado da outra. Mas quando a cena dá um zoom, a Peppa está sentada na frente da Suzy. Além disso, a Candy Gata está sentada na frente do Fred Raposa. Mas apenas 2 segundos depois, o Fred agora está sentado na frente da Candy. E quando o Pedro entra, a Peppa de repente aparece entre a Candy e o Fred. Quando a Doutora Hamster mostra sua tartaruga para as crianças, podemos ver um armário atrás dela. Mas apenas alguns quadros depois, ele desaparece. E finalmente, quando a tartaruga fica presa em uma árvore, a Doutora Hamster liga para o corpo de bombeiros. Quando o caminhão de bombeiros está indo para o local do resgate, podemos ver a Candy Cat sentada dentro de um carro. Mas o problema é que acabamos de vê-la com as outras crianças há pouco. No episódio Computador do Vovô Pig, Peppa e George vão à casa do vovô para consertar o relógio deles. Quando Peppa entrega o relógio quebrado para o vovô, os 2 ponteiros estão caídos. Mas quando o Vovô Pig está entrando no seu galpão, os ponteiros do relógio mudam de posição. E novamente, quando ele está dentro do galpão, os ponteiros voltam para o lugar original. Além disso, essa chave de corda não estava lá antes, ela apareceu do nada. E nesta cena, a mão do Vovô Pig atravessa o livro. E aqui, se olharmos bem atrás do relógio, podemos notar uma cesta de ferramentas. Mas, momentos depois, a cesta desaparece magicamente. Mas quando o Vovô Pig conserta o relógio, a cesta reaparece.
Também preste atenção neste pote cheio de pregos e no frasco de spray, porque quando a cena dá um zoom na Peppa e no George, ambos os itens desaparecem. Agora vamos passar para o episódio A Cabana de Almofadas. É um dia frio de inverno, e Peppa, George e Papai Pig estão construindo uma cabana. Quando o Papai Pig vai para o quarto dele pegar algumas coisas, preste bastante atenção. Ele está segurando um travesseiro em cada mão. Então, como ele está segurando os lençóis? Os lençóis simplesmente ficam presos nele sem nenhum apoio. Além disso, mais tarde no episódio, quando Mamãe Pig dá uma olhada no quarto dela, está tudo bagunçado e o armário está aberto. Mas quando o Papai Pig saiu do quarto, ele não abriu o armário, nem fez bagunça nenhuma. Será que entrou um ladrão ou o quê? E por fim, olha essa lanterna rosa aqui. Ela tem um botão amarelo, mas no final, quando vemos a mesma lanterna rosa, o botão dela é azul. No episódio das flautas, logo no começo, vemos que há 9 flautas na caixa. Mas alguns quadros depois, quando Madame Gazela pede para as crianças pegarem as flautas, só conseguimos ver 7. E algumas cenas depois, vemos que cada criança está com uma flauta na mão. Mas como isso é possível? Tem 12 crianças aqui, mas só tinham 7 flautas. Quando a escola termina, vemos Papai Pig e Mamãe Pig chegando de carro. Mas quando eles chegam em casa, só a Mamãe Pig está no carro, e o Papai Pig já está dentro de casa tomando chá. O episódio Morangos está cheio de pequenos erros. Quando vemos pela primeira vez a fazenda de morangos da Dona Coelha, há uma flor bem ao lado dela, perto da porta. Mas no momento em que a cena dá um zoom, a flor desaparece. Depois, quando Dona Coelha faz um tour pela fazenda, várias cestas aparecem de repente, que não estavam lá quando vimos o mesmo lugar alguns segundos antes. E, finalmente, quando Peppa está mostrando quantos morangos ela colheu, um dos morangos na cesta do George muda de posição entre os quadros. O episódio Kylie Canguru tem um problema com calçados. Quando vemos a Rebecca pela primeira vez, ela está usando botas, mas apenas alguns quadros depois, ela está usando seus sapatos normais. O Danny também está usando sapatos normais nesse momento. Mas então, a chuva começa a cair forte e as crianças correm para casa. E de repente, tanto o Danny quanto a Rebecca estão usando botas novamente. Nenhum dos dois teve tempo de trocar. Aparentemente, a chuva veio com um upgrade gratuito de botas para todo mundo. No episódio Números, Peppa, Suzy e Zoe estão fazendo uma competição de pular corda. E quando elas terminam, se você olhar para a Rebecca, o braço esquerdo inteiro dela desapareceu. A corda de pular está simplesmente flutuando no ar, sem ninguém segurando. Mas, alguns quadros depois, o braço dela reaparece bem na nossa frente, como se nada tivesse acontecido. E na cena da sala de aula, se você olhar atrás da Madame Gazela, há um vaso de flores em cima do armário. Mas quando a cena dá um zoom nela, o vaso desapareceu completamente e foi substituído por um carrinho de brinquedo. O episódio Cápsula do Tempo tem muita coisa acontecendo. Quando Suzy coloca um disco de música na cápsula, uma das orelhas dela se solta da cabeça. Depois, quando Pedro levanta uma moeda, uma das orelhas dele está visivelmente mais colada na cabeça do que a outra. E aqui vai uma ainda maior. Quando os pais chegam para buscar as crianças, há 7 pais e 8 crianças. Mas quando todos se sentam para assistir a fita de vídeo, esse número cai para 3 pais e 6 crianças. Várias pessoas simplesmente desapareceram entre as cenas. E finalmente, se você olhar embaixo da TV, pode ver claramente uma fita de vídeo dentro do aparelho. Mas alguns quadros depois, ela sumiu. Agora vamos falar sobre o episódio Papai Fica em Forma, porque esse tem algumas ótimas. Quando Peppa, George e Mamãe Pig estão assistindo ao Sr. Batata na TV, ele não está usando o chapéu. Mas no momento em que Papai Pig entra na sala, o Sr. Batata de repente está usando o chapéu. Depois, preste atenção no controle remoto no sofá, porque quando Mamãe Pig traz a bicicleta ergométrica, o controle remoto simplesmente desaparece. O episódio Sr. Touro, o professor começa com um erro que é realmente difícil de explicar. Logo no início, os pais estão deixando seus filhos na escola. Se você olhar para o carro da Mamãe Ovelha, pode ver Pedro e Suzy sentados no banco de trás. Eles pulam para fora e vão para a sala de aula. Mas então, Danny, Mandy Rato e Candy Gato também saem exatamente do mesmo carro. 5 crianças acabaram de sair de um carro que só tinha 2 crianças dentro a um momento. E dentro da sala de aula, vemos Emily Elefante sentada com o resto das crianças. Mas, há pouco, só vimos Edmundo pulando do carro da Mamãe Elefante. Então, de onde exatamente veio Emily? Depois, tem os gizes. Em um momento, podemos ver claramente o giz de cor rosa, bege e verde em cima da prateleira. Mas quando a cena aproxima Madame Gazela e depois afasta, o giz verde e bege trocaram de lugar. Depois, após Madame Gazela receber a ligação, o giz verde se move diagonalmente sozinho. Ninguém tocou nele, ele simplesmente se mexeu sozinho pela prateleira. E quando o Sr. Touro assume a turma, há 3 guis atrás dele. Mas depois que as crianças o cumprimentam, um quarto guis azul aparece do nada. No episódio Sorvete, quando o Vovô Porco despeja os morangos da tigela para a jarra, os morangos estão completamente inteiros. Sem cortes, sem fatias, apenas morangos inteiros. Mas no momento em que caem na jarra, de alguma forma, eles já estão cortados. Depois, olhe para o leite na jarra. Ele está claramente branco. Mas quando Vovó Porca começa a despejar os ingredientes no saco de congelamento, o leite sai rosa. E então vem o melhor erro do episódio. Quando Peppa está servindo sorvete para seus amigos, Suzy pede de framboesa e Mandy pede de mirtilo. Posso pegar de framboesa? Posso pegar de mirtilo, por favor? Pedido bem simples.
Mas quando Peppa realmente serve, Suzy recebe menta, Mandy recebe morango, e o mirtilo de alguma forma vai parar com Zoe, que nem sequer pediu. Peppa conseguiu errar todos os pedidos. No episódio Chaves Perdidas, quando Mamãe Pig coloca a cesta no porta-malas, dá pra ver claramente uma garrafa vazia e um tapete dentro da cesta. Mas quando ela vai fechar o porta-malas, ambos os itens desapareceram completamente. E então tem a cena do ralo. Quando a Senhorita Coelha joga uma pedra no ralo para ver qual é a profundidade, dá pra ouvir claramente um barulho de água. 6! Ou seja, tem água no fundo. Mas quando o gancho do guindaste desce pelo mesmo ralo, o fundo está completamente seco. Não tem uma gota d'água em lugar nenhum. E pode confiar, tem muitos mais erros desse tipo por aí. Continue assistindo, porque estamos só começando.